Bem-vindos à segunda parte da aula sobre simbolismo animal em angústia. Aqui, nós não vamos tratar de todas as metáforas, afinal, existem diversas delas ao longo da obra. Mas vamos pegar alguns exemplos interessantes para que você compreenda a ideia e preste atenção quando for fazer sua leitura. Uma das formas mais claras que permitem que a gente veja como o simbolismo animal aparece no texto é observando as aparições da figura do rato em suas mais variadas formas. Já no início da narrativa, o narrador reclama dos ratos que habitam o guarda-comida e a biblioteca, remexendo e roendo tudo. À noite, fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar. A munheca emperrada, o pensamento vadio longe do artigo que me pediram para o jornal. Vitória resmunga na cozinha. Ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas. Automóveis roncam na rua. Nesse caso, eles, os ratos, aparecem na sua forma pura e simples. O rato como roedor, ou seja, em seu sentido denotativo, literal. Nesse exemplo, a inserção desses animais no texto contribui para a construção do ambiente em que o narrador vive, tornando tudo o mais asqueroso possível. Mas, a partir daí, essa presença vai se mostrando metafórica, com o personagem a utilizando para falar sobre si mesmo e sobre sua dificuldade em se relacionar com os outros. Veja esse exemplo. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando. Indecentes. Quando avisto essa cambada, encolho-me. Colo-me às paredes como um rato assustado. Como um rato, exatamente. Fazejo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política e putaria. Vê-se que Luiz da Silva, ao deparar-se com as pessoas no café, se vale dos mesmos instintos do rato, que é o de se proteger, de se acuar, pois todos lhe parecem inimigos. Luiz é a própria figura da degradação, da animalização e do desajustamento social. E esse desajustamento se apresenta por meio de uma descrição desumanizadora, o que se pode notar no modo como ele fala dos frequentadores das cafeterias. Esforçava-me por endireitar o rosto descomposto. Procurava entender o discurso de Moisés, com os olhos arregalados e os queixos contraídos, o que me dava à boca uma aparência de focinho. Era como um rato bem educado, as patas remexendo maço de cigarros. Luiz se comporta como um rato assustado, acovardado pelo encontro com o outro. Aqui então, o uso de rato serve como recurso de identificação. Ele vive cercado dos animais, os ratos, que simbolizam a sua própria natureza conturbada e não humana. Por isso, os acontecimentos do presente e suas lembranças são retidos na memória pela presença marcante desses seres. A presença do rato transparece em várias ocasiões essa relação dúbia que o personagem mantém com esse elemento. Porque se num momento ele afirma ser um rato assustado diante do outro, mais pra frente ele nega esse posicionamento. Vejam. Enxoto as imagens lúgubres, vão e voltam, sem vergonha, e com elas a lembrança de Julião Tavares. Intolerável. Esforço-me por desviar o pensamento dessas coisas. Não sou um rato. Não quero ser um rato. Tento distrair-me olhando a rua. Aqui então, a figura do rato aparece como uma negação daquilo que não é humano. Logo depois de se identificar como um rato, ele volta atrás. Mais um exemplo em que identificamos a figura do rato é quando o narrador comenta sobre Tavares e sua família. Conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo por alto a vida, o nome, as intenções do homem. Família rica, Tavares e companhia. Negociantes de secos e molhados, donos de prédios.
membros influentes da associação comercial. Eram uns ratos. Nesse trecho específico, ele usa a metáfora para animalizar os personagens e dar a eles um caráter desagradável, pessimista e negativo. Eram os ratos como animais sujos. Mais uma vez, o narrador vai usar a figura do rato, agora para falar de Marina. O cochicho risonho afastava-se, chegava-me aos ouvidos, como chiar de um rato. Chiar de rato, exatamente. Chiar de rato ou carne assada na grelha. Parecia-me que aquilo estava chiando dentro de mim, que a minha carne se assava e chiava. Nesse caso, o animal se reveste de uma significação sexual. Além disso, a personagem Marina é rebaixada a não conseguir se expressar verbalmente. A cena mostra sua incapacidade em transmitir uma mensagem inteligível ao homem. Por isso, o seu cochicho é a imitação do som de um animal. Esse rato que chia ao rir afeta o narrador de um modo que se converte num incômodo, quando ele diz: parecia que estava chiando dentro de mim. Um último exemplo que trago não mostra mais a figura do rato, mas ainda assim fala sobre Marina. Observem a quantidade de metáforas e comparações existentes em um único parágrafo. Marina apareceu enroscando-se como uma cobra de cipó, e tão bem vestida como se fosse para uma festa. Ao pegar minha mão, ficou agarrada, os dedos contraídos, o braço estirado, mostrando-se na faixa de luz que entrava pela janela. Isto me dava a impressão de que meu braço havia crescido enormemente. Na extremidade dele, um formigueiro em reboliço tinha tomado subitamente a conformação de um corpo de mulher. As formigas iam e vinham, entravam-me pelos dedos, pela palma e pelas costas da mão. Corriam-me por baixo da pele e eram ferroadas medonhas. Eu estava cheio de calombos envenenados. Não distingui o movimento desses bichinhos insignificantes que formavam o peito, a cara, as coxas e as nádegas de Marina, mas senti as picadas, e tinha provavelmente os olhos acesos e esbugalhados. Com uma sacudidela, desembaracei-me da garra que me prendia e tornei-me um sujeito razoável. Esse exemplo e todos os outros aqui analisados nos fazem perceber que o narrador animaliza as personagens, sobretudo para rebaixá-las. Mas o simbolismo animal não tem apenas esse objetivo. Através dele, o narrador nos conta como as personagens se comportam a partir do seu ponto de vista, como ele vê o outro e como se sente. Nessa obra, portanto, o simbolismo animal é um recurso de economia. Ao invés dele passar vários parágrafos nos contando, por exemplo, sobre como se sente, a sensação de estar à parte da sociedade, de se sentir excluído, isolado e não pertencente, ele apenas se compara ao rato. Mais do que isso, ele traz distintos aspectos desse mesmo animal de várias formas ao compará-lo com diferentes personagens e sentimentos. Esse recurso traz riqueza ao texto, que tem quase todos os seus parágrafos pincelados por essas metáforas animais. Essa foi a nossa última videoaula. Esperamos que o conteúdo tenha sido interessante para todos vocês e que vocês tenham aproveitado as aulas como um guia para a leitura individual. Obrigada por assistirem e não se esqueçam de continuar explorando o restante do material disponibilizado.